Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem. Me chamo Antônio Elton, eu sou da comunidade de Santa Ana, da área missionária Cidade de Deus, setor Dom Luiz, Arquidiocese de Manaus. Irmão Sol E hoje, com dia irmã 10 de Luz, junho, trazendo 2024, dia pela tenho o mão. prazer, a honra e a Irmão alegria Céu, de poder que partilhar intenso com os azul irmãos o a Santo Evangelho de hoje, invadir o que se coração. encontra em São Mateus, Aleluia. Irmãos, Minhas irmãs, vamos cantar nesta manhã, pois renasceu mais uma vez a criação das mãos de Deus. Irmãos, minhas irmãs, vamos cantar, aleluia, aleluia, aleluia. é possível colocar em prática aquilo que Ele vai suscitar em nosso coração a partir dessa leitura de hoje. Que Ele nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. São Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, como falei no início, antes da leitura, esse é o famoso, belo Evangelho das Bem-aventuranças, e ele está ali incluso no chamado Sermão da Montanha, que é um discurso inaugural do ministério público de Jesus, que se estende até o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. É o primeiro dos 5 discursos que o evangelista distribui estrategicamente no seu livro. E neste dia, simplesmente vamos ficar com as bem-aventuranças. Aconselho os irmãos a lermos os outros discursos de Jesus, os outros sermões também que são belíssimos, e vamos continuar. O Evangelho de hoje nos traz o Sermão da Montanha. Falar dele em poucas palavras, evidentemente que é uma missão bem difícil para cada um de nós, já que a gente olha para ele e vemos uma grande lição em cada versículo. Sempre que o Sermão da Montanha é mostrado nos filmes, quem já assistiu o filme de Jesus, Jesus está andando pelo meio da multidão e falando bem alto. Quando lemos o Evangelho, descobrimos que não foi bem assim, como nos filmes mostram. Na verdade, Jesus olhou para a multidão, subiu o monte em silêncio e sentou. Os discípulos se aproximaram e sentaram perto dele. Foi então que Jesus abriu a boca e começou a ensinar-lhes. Então, se os discípulos estavam perto, não havia por que falar alto. Foi uma aula particular para os discípulos, que deve ter sido bem mais extensa do que as poucas palavras que ficaram registradas no livro de Mateus.
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são, meus irmãos, os pobres de espírito? E por que deles é o reino dos céus? Se alguém lhe perguntasse hoje agora, de quem é o reino dos céus? Você certamente iria responder, é dos pobres de espírito? Não, nem eu, porque isso precisamos pesquisar outras traduções e estudar sobre o assunto para entender que está escondido nesse versículo. Pobre em espírito é aquele que tem um espírito vazio de si próprio, a ponto de reconhecer sua pequenez e pedir humildemente que Deus ocupe esse espaço vazio do seu espírito. Não importa se a pessoa é rica ou pobre de dinheiro, pois não é impossível para o pobre ser arrogante, nem para o rico ser humilde. O reino dos céus é destas pessoas, porque são estas que se permitem ser preenchidas no seu vazio pelo próprio Deus. São estas pessoas que espalham as sementes do reino dos céus em forma de amor. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Já começamos aqui lembrando que só se aflige quem se importa, quem se preocupa. Com o que você se importa, meu irmão? Quem está aflito de verdade chora. Como Jesus chorou no Getsemane. Você já chorou de arrependimento pelos seus erros, pelas dificuldades que você teve ou tem? Acredite, elas foram ou estão sendo necessárias. Se Deus as permitiu, existe uma razão. Acredite, elas foram ou estão sendo necessárias, eu insisto. Você pode até não entender hoje, mas confie em Deus. Depois de uma grande aflição, sempre vem, para aqueles que creem, para aqueles que permitem o Espírito Santo agir, sempre vem uma grande recompensa. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O verdadeiro manso é aquele que, mesmo tendo a possibilidade e a escolha de aniquilar com aqueles que se opõem a ele, escolhe a paciência, escolhe o perdão. No entanto, o verdadeiro manso não é passivo e indiferente ao que é errado, mas defende a verdade, mesmo que isso lhe custe a vida. Nesse mundo cruel em que vivemos, o normal é que os mansos sejam engolidos pelos violentos. Mas, na lógica de Jesus, quem vai herdar terra, ou seja, quem vai permanecer no final de tudo, são os mansos. Por quê? Porque os violentos matam-se uns aos outros. E para encerrar, meus irmãos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Aqui está implícito algo interessante, que neste mundo a justiça é falha, mas todos nós já ouvimos a expressão: a justiça divina tarda, mas não falha. Alguém lhe caluniou? Alguém lhe trapaceou? Alguém lhe condenou e castigou injustamente? Não se preocupe, mais cedo ou mais tarde, essa pessoa terá de acertar as contas com Deus. E sem sombra de dúvida, irá colher o que plantou. E não esqueçamos que nesse mundo, enquanto estamos nesse mundo, caminhando com Jesus, sempre virá as perseguições. Se estamos com Cristo, temos que acolher a vida de Cristo. Se Cristo passou pelas dificuldades pela cruz, também nós teremos que passar também pelas cruzes. Não esqueçamos, a vida de cristão sem dificuldade é porque o inimigo já tomou conta e já estamos ali no alto mar, sem nenhum controle de nossas próprias vidas. Então, meu irmão, minha irmã, muita força nessa semana, muita coragem. A semana inicia e temos tudo para dar certo, temos tudo para fazer dessa semana uma semana especial na presença do Senhor, porque essa certamente é a vontade dele. Busquemos o reino de Deus e sua justiça, e o resto nos será dado em acréscimo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.